Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de follow-up, né? Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha em tudo que aconteceu aí de domingo pra cá e teve bastante coisa interessante, né? Essa semaninha aqui tá bem bacana. Eu quero começar aqui pelo Bitcoin, pessoal, porque ele voltou para cima de uma região que para mim era bem importante, né? Eu tinha comentado no último vídeo, né, que essa aqui era uma região de resistência, né, região de 111.500 mais ou menos a 112, e que era importante o Bitcoin vencer dela, né? Se a gente liga aqui o nosso setup das EMAs, por exemplo, ó, no tempo gráfico de 4 horas, a gente ainda tem uma EMA aqui que o Bitcoin precisa ganhar, né, que é essa branca aqui, que é de 200 períodos. Então, se ela vencer aqui, vai abrir espaço para vir buscar essas regiões aqui, ou até mesmo ir buscar uma nova máxima, né? Então, assim, os primeiros passos que era vencer essa região aqui, aconteceu, né? Está trabalhando acima. É possível que a gente veja algum tipo de correção ainda para que ele ganhe mais impulso, né? Principalmente porque Nasdaq fez uma nova máxima, né? No dia de hoje, mas não foi uma nova máxima, subiu lá, fez um baita de um novo topo. Não, foi sutil, né? E já iniciou uma correção. Então, segunda e terça a gente teve movimentações de alta bem interessante, né? De várias altcoins, eu estava vendo, teve muita altcoin aí que subiu 30, 40, 50%, algumas subiram 300%, né? Eu vou mostrar algumas aqui que eu estava acompanhando. Inclusive, eu já tinha falado que eu ia ficar de olho essa semana, né? Vamos dar uma revisada nelas, né? A gente teve a dominância caindo, mas com essa correção que começou hoje, né? Com esse topo que Nasdaq fez, várias altcoins já começaram a corrigir de novo, né? E é possível que a gente veja também o Bitcoin dando uma corrigidinha aqui para ganhar mais fôlego, né? Então, o Bitcoin tá legal, tá bacana, né? Ele conseguiu vencer algumas regiões aqui que era para mim importante, né? Essa região aqui trazia um risco muito grande de fazer uma movimentação de mais queda, né? De uma correção maior. Então, nesse ponto a gente tá validando, tá massa, tá ficando bacana. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Ethereum que continua aqui tentando vencer algumas emas importantes, né? A gente pode ver que tentou aqui passar para cima delas aqui no dia de hoje, né? De ontem para hoje, principalmente. Então tem alguns desafios aqui ainda, né? Mas enquanto ele continuar consolidando aqui, ó, sem perder essa região aqui, ó, é bem possível que ele, né, consiga desencadear uma nova máxima, né? Então vamos lembrar daquele princípio que eu já falei aqui algumas vezes. Quanto mais um ativo fica lateralizado, ele fica trabalhando assim dentro de um range, como por exemplo esse aqui que ele tá, ó, que fica aqui assim, quando ele escolher um lado vai vir uma porrada, né? Vai vir uma movimentação expressiva pro lado que for, né? Se isso aqui não segurar e vier para baixo, a gente pode esperar que ele venha nessa região de 4.000, né, de 4.000 dólares de novo, que inclusive eu tenho uma ordem aqui, né, exatamente aqui em 4.011, né, esperando por esse cenário se acontecer, né? Mas para quem, por exemplo, não quer ser um pouco mais ousado, né, tá de fora do Ethereum, dá para ir acumulando agora, né, pensando nessa estratégia de rompimento para cima, né, de um eventual rompimento aqui posteriormente para cima, né? Então, para o Ethereum é isso, né? Então aqui já falamos de Ethereum e Bitcoin, vamos dar uma olhadinha em Nasdaq, né? Eu quero comentar para vocês desse topo novo que fez, ó. Então aqui na realidade a gente tem um topo bem sutil, né? A gente tinha uma máxima de 23.985 e hoje chegou em 24.15, né? Foi pouca coisa, né? Mas o fato de ter feito uma nova máxima já é representativo isso, né? É bacana, porque pode indicar que vai continuar subindo, né? Então aqui a gente tem agora uma região de suporte, né? Essa região toda aqui desse retângulo que eu queria ver o preço passar para cima dele de novo aconteceu, né? Foi algo que eu comentei no último vídeo domingo, na abertura de domingo principalmente, né? Que tinha tido uma correção grande na sexta,
que é esse candle vermelho aqui. Mas na própria abertura de domingo à noite, né, de mercados futuros, já tinha esboçado força de novo, né? Então, e essa força, né, se consolidou aqui em uma nova máxima, né? Então, essa aqui é uma movimentação que vem desde lá de domingo, né, domingo à noite na abertura de mercados futuros, e hoje chegou numa nova máxima aqui. Então, fez uma correção, né? E agora a gente tem que ver se vai continuar atuando, né? Para renovar máximas aqui, né? Para continuar ganhando força. Esperamos que faça isso. Mas existe a possibilidade de, né, querer corrigir um pouquinho mais, o que vai fazer com que o mercado cripto também seja afetado de certa forma, né? Vai acabar corrigindo junto também. Vamos dar uma olhadinha então em mais algumas coisas. Dominância, né? A dominância que continuou fazendo um movimento de queda, né? A gente falou dela aqui no domingo e ela continuou caindo, o que favoreceu várias altcoins a subirem aí nesses últimos dias. Mas, né, com o fim dessa pernada de alta aí que começou domingo até e terminou hoje, né, a dominância voltou a subir, né? O que significa que várias altcoins começaram a corrigir também, né? Estão corrigindo. Mas é aquilo lá que eu já expliquei. Enquanto se mantiver abaixo aqui desses 58% aqui, para mim tá legal. O que eu vou ficar de olho é exatamente nesse topinho que fez agora aqui, né? Então essa região aqui agora de 58,46 para mim é um ponto, né, de se observar. Eu não quero ver a dominância, por exemplo, voltar aqui para cima dela, porque vai aumentar a chance de ela vir aqui de novo, né? Então respeitando essas regiões aqui, tá? Então, enquanto ela se manter agora abaixo dessa região aqui, já é um primeiro indicativo bacana de que ela pode continuar caindo, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas moedas. Teve o Franklin pediu a XRP, né? Acabei não falando no último vídeo, mas a XRP também fez um movimento bacana aí nesses últimos dias, né? Ó, a gente tinha aqui essa linha de tendência de baixa, tinha aqui o suporte e aconteceu esse rompimento aqui, tá? Então isso aqui é bem bacana. Isso aqui pode desencadear mais altas, né? Ao longo aí dos próximos meses. Porque o ponto mais chave era esse daqui, ó, essa região aqui de 2,80 mais ou menos, né? 2,70, melhor dizendo. Então, essa região aqui era crucial que XRP não perdesse, né? E com o rompimento dessa linha amarela aqui, dessa linha de tendência de baixa, que a gente viu que ela vinha sendo respeitada várias e várias vezes, né? O preço batia nela e caía. Aqui a gente teve o rompimento, né? E a gente conseguiu quebrar essa estrutura, né? Esse padrão gráfico, o que abre caminho para XRP continuar subindo, né? Então, bem bacana aí. Se vier alguma correção, por exemplo, para fazer um reteste aqui, ó, na região de 2,88, 2,85. Se o preço voltar aqui, pode ser um bom aporte, né? Para fazer, isso aqui seria um pullback de alta, né? Para continuar subindo, um reteste. Então, é possível que aconteça um movimento assim, ou até mesmo não, né? Que continue subindo, né? Devagarinho, mas continue subindo até que venha, por exemplo, uma queda maior da dominância, que daí vai acelerar, fazer uma movimentação mais expressiva, né? Mas de várias moedas ali que a gente estava, que principalmente eu olhei no domingo, né? Fiquei de olho, a que mais me surpreendeu foi essa Mix. Tá, e eu até fui atrás para entender melhor dela, né? Fui no CoinMarketCap aqui, fiz aqui o papel de análise fundamentalista para entender o projeto e na realidade é uma corretora. Ela é uma corretora descentralizada e parece que eles bolaram lá um sistema que não tem spread, né? Não tem slippage, que a gente chama, que é quando tu vai executar algum tipo de ordem, não ter liquidez e tu acabar se desviando muito do preço quando tu vai executar a ordem, né? Então, isso aí é uma ferramenta bem bacana, né? E que pode estar favorecendo aí essa corretora como um todo, essa daqui, a Mix, a se consolidar aí nos próximos anos. Então, a gente tem, né, exemplos práticos aqui, históricos, de, por exemplo, corretoras que têm o seu próprio token e que ao longo dos anos, né, eles acabam se valorizando bastante.
né? Vamos pegar o caso da BNB aí, que a gente já viu várias vezes, né? É um dos tokens aí, mas acho que é o mais valorizado quando a gente se fala, quando a gente fala de token de corretoras, né? Então a Mix ela teve uma ascensão aqui nesses últimos dias inacreditável. Ela saiu de $1 para 16 e ela continua forte, né? Então ela não chegou a me dar uma oportunidade tão clara do jeito que eu queria, por exemplo, para fazer uma compra nela ainda. Então eu continuo namorando ela, digamos assim, esperando uma oportunidade bacana, né? Então aqui para mim tem uma linha de tendência de alta ainda bem clara, tem aqui um, um teto definido, que é na região de $18, né? Então eu vou ficar de olho aqui para ver se vai acontecer um movimento para cima, para ela subir mais, ou para baixo, para quebrar essa estrutura aqui e ela abrir uma correção maior. Se ela abrir essa correção maior, fizer esse cenário aqui de correção, né, de vir para baixo aqui, aí a gente vai procurar bons pontos de entrada, né? A gente pode calcular aqui, por exemplo, uma Fibonacci, e aqui a gente já tem algumas regiões, ó. Então a região de 0,236, mais ou menos em $14, que tem confluência aqui com bastante liquidez, né? Que a gente vê bastante pavio, né? O preço vai lá e rapidamente a força compradora atua, ou seja, é uma região de interesse. E a gente tem alguns pontos mais abaixo, região de 12. Eu tinha até chegado a colocar uma ordem na região de 12, né, achando que poderia chegar lá quando teve essa movimentação de queda aqui, né, esse topo duplo aqui. Mas na realidade está respeitando essa figura gráfica aqui que eu estou mostrando para vocês agora, né? Então eu vou ficar de olho nela, né? Se ela vier aqui mais perto da base, talvez eu faça algum trade, alguma operação um pouco mais curta, né? Pensando em um alvo aqui em cima, então, por exemplo, comprar a 15 e vender a 18, né? Eu vou ficar de olho nisso, em eventuais oportunidades assim para trades mais curtos, né, para investimentos mais de curto prazo. Mas é uma moeda aí que, meu Deus, olha só, para vocês terem ideia, né? Subiu 1.400% em questão de quantos dias foi isso? 1, 2, 3, 4 dias. Ou seja, saiu de $1, um e pouco, para $18 né, que nem um foguete aqui. Então, ela não deu chance ainda, né? Se a gente olha em tempos gráficos maiores aqui, que nem, por exemplo, o diário, não deu chance aqui ainda, né? Não veio um pullback, uma correção, algo que é, nos dê um pouco mais de base, né? Porque comprar ativos assim que já subiram muito, né? E que ainda não são tão sólidos, né? São relativamente novos, pode ter um sell out, né? Pode ter em algum momento aqui um falso rompimento aqui para daí desencadear uma baita de uma queda, né? E eu já vi, né, nos meus anos aqui de experiência, muitos ativos fazerem isso, né? Então o que a gente não quer fazer é comprar topo, né? A última coisa que eu quero fazer aqui agora, nesse momento, é comprar topo. Então, questão de paciência aqui com esses ativos, né? Ó, essa aqui é a Sapien. Sapien também, ela chegou a dar aqui um ponto de entrada bacana, mas eu acabei ficando de fora que eu fiquei mais focado na Mix do que qualquer outra coisa. Mas tem outras aqui interessantes, ó. A ILV. ILV continua aqui num padrão também que, enquanto respeitar ele, pode ser que continue subindo. Né? Que a gente está no tempo gráfico de 4 horas, né? Então a gente pode ver que ela teve uma movimentação expressiva de 100%, corrigiu bastante, corrigiu 46%, e, né, e tá começando aqui mais né, devagarinho aqui, teve esse rompimento aqui e tá começando a subir de novo, né? Então tem várias moedas assim interessantes, né? A WLD, essa aqui é uma moeda que eu já tive em carteira, já fiz muito trade nela também nos últimos anos, né? Ela teve um rompimento também aqui sensacional. Ela rompeu essa estrutura aqui e já subiu, deixa eu ver quantos por cento deu isso. Subiu 168%, está em 125% mais ou menos, desde o último fundo, né?
Então é outra aqui que possivelmente a gente vai ver mais movimentações de alta, né? Então aqui de novo, ó, uma Fibonacci. Tem a região de 0,5 aqui que é bem bacana, 0,236, a 0,382 também pode ser uma região legal para quem quiser, né, começar a se arriscar um pouco antes. Mas 0,5 aqui para mim seria o ideal. 0,5 e aqui, ó, esse último topo aqui também, que daí é o Golden Pocket, né? Seria essa região aqui, ó. Mas principalmente perto aqui de 1,30, 1,40, né? Aqui para mim seria o melhor ponto de compra se o preço voltar aqui, né? Então, várias, várias e várias moedinhas aqui subindo bastante. Tá? Então, deixa eu ver aqui mais uma. NMR fez aqui um topo duplo, né? A Peach também subiu. A Peach começou a fazer movimentações bacanas, então a minha entrada inicial tinha sido aqui. Quando voltou para o 0 a 0 eu diminuí a minha exposição, né? Proteger um pouco de capital. Mas ela fez já mais uma pernadinha de alta aqui bacana. Já fez mais 18% aqui de alta, né? Então, a Pitch aqui, estou no lucro, né? A entrada tá mais ou menos aqui. Eu passei meu stop loss aqui para baixo, inclusive. Meu stop loss agora tá aqui. Eu não quero que perca essa região aqui, porque vai desconfigurar essa alta, né? Então, meu risco aqui tá bem pequeno, né? Inclusive, se ela subir mais um pouquinho aqui, talvez eu até realize mais um pouquinho de lucro, para diminuir mais ainda meu risco nesse caso aqui. Vou ver algumas outras. Flock, essa aqui é uma que eu tô de olho também. Por quê? Porque ela fez uma baita de uma movimentação de alta. Subiu 153% nos últimos dias. E ela tá fazendo essa correção aqui devagarinho, né? Vê que ela vem caindo devagarinho. Então, a hora que eu ver um rompimento aqui dessa estrutura, a hora que eu ver passar aqui para cima dela, é onde eu vou montar uma posição de compra. Até lá eu vou ficar só observando, que ela pode continuar caindo aqui para vir buscar, por exemplo, uma região aqui mais abaixo, né? Então eu prefiro não me arriscar ainda nesse exato momento, né? Deixa eu até ver aqui em tempos gráficos menores o que ela está fazendo. Ela ainda está respeitando essa linha aqui de tendência de baixa. Começou a lateralizar, na verdade. Enfim, essa aqui é mais uma também que eu tô de olho. Teve a Bake. Bake também que me chamou muita atenção, pessoal, porque ela fez uma movimentação explosiva. Deixa eu ligar o volume aqui para vocês verem. Passar para o tempo gráfico diário. Ó, essa aqui é uma moeda que, né, desde lá da Bull Run em 2021, ela foi ladeira abaixo, né? Teve lá o ápice, né? É isso que eu digo. Muitas moedas, né, fazem movimentos explosivos assim e depois elas literalmente morrem, né? Desvalorizou 99% ao longo dos últimos 4 anos, né? Por isso que é loucura no mercado cripto tu achar que isso aqui não vai acontecer, que tudo vai subir, né? Então, mostrando aqui para vocês um exemplo nítido de algo que desvalorizou 99,5%, tá? Saiu de 8 dólares para 0,12 centavos. Só que o interessante é o seguinte, ela chegou a 0,03 centavos, tá? E eu tava olhando essa movimentação aqui e de ontem para hoje entrou uma vela de compra aqui absurdamente gigantesca, ó. A gente nunca teve uma movimentação tão alta de compra nesse ativo, nem mesmo, né? Aqui eu tô no gráfico, se não me engano, da Binance. É, eu acho que deve ser um dos mais antigos. Antes disso aqui, ela devia ser negociada em DEX, né? Em corretoras descentralizadas. Mas como em 2021 tudo era novidade, principalmente no mundo cripto, né? Todo mundo achava que tudo ia ter uso, que projeto bom é isso, não sei o que, aquilo lá. Então a galera, né, a gente teve uma explosão de preço muito maior do que a gente provavelmente vai ver em outros ciclos de alta, né? Em outras bull runs, né? Com exceção de alguns ativos, mas
A grande maioria que nem foi em 2021 a gente não viu. Mas, o que a gente está vendo aqui? Ó? Viu aqui uma vela gigantesca de compra e agora a Bake está corrigindo. E como vocês viram, ela está lá no fundo do poço ainda, né? Ó. Quando ela faz uma movimentação de alta, né, quando ela desencadeia uma movimentação de alta, melhor dizendo, ela pode se estender por dias e trazer muitos bons resultados. Então, assim, do ponto que ela está exatamente agora, se ela, por exemplo, vir buscar aqui algo perto dessa região aqui, estamos falando de 600%. Ah, e são movimentações que normalmente acontecem rápida, né? A gente pode ver aqui, ó, questão de 1, 2, 3 dias subindo, 4, bloom. Depois, né, chegou no ápice, deu o clímax, começa o sell out. Todo mundo vende, né? Quem fica por último não apaga a luz e se lasca, né? Então, o momento atual dela tá me chamando a atenção por isso, porque ela fez essa movimentação aqui de 300 e cacetada por cento, ó, ela subiu 500% de ontem para hoje e já corrigiu 250%, né? A valorização atual dela, desse fundo, para até agora é 250, né? Isso em termos de porcentagem aqui deve dar quase 50% de correção, 45%. Então, Bake tá bem legal aqui para uma. Ó, ela inclusive tá na região de 0,5, tá na região de Golden Pocket agora. Aqui ela faz confluência, inclusive com esses últimos topos aqui, ó, com essa região aqui que ela conseguiu quebrar, né? Digamos assim. Então, Bake pode ser uma aposta bem legal aqui para os próximas semanas, meses, né? Se a gente continuar tendo aí essa tendência de alta aí, né? Se o mercado não se entregar, por exemplo, se não Nasdaq lá resolveu que fez o último topo do ciclo de alta, aí a gente tem que se preocupar. Mas eu não acredito que isso tenha acontecido, né? Acredito que a gente vai ver mais altas ainda, né? Então aqui o bacana é a gente procurar exatamente isso, né? Ativos que estão corrigindo, que tiveram uma grande movimentação de alta, né? Para que a gente possa surfar a próxima, né? Se posicionar em ativos assim. Então a Bake aqui fica como mais um ativo aqui que pode surpreender, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A M, eu tava dando uma olhada, ela tá bem forte ainda, tá lá em cima, não deu ainda uma oportunidade muito clara, mas ó, é outro ativo, né? Que nem eu já tinha comentado no domingo, né? Ele subiu horrores, subiu 400 e poucos por cento, né? Então eu tô de olho em moedinhas assim, pessoal, um pouquinho mais fora da curva, tá? Eu quero focar em algumas coisas aqui que estão fortes, né? Para variar um pouco a estratégia de não somente se posicionar em algo que talvez suba mais, né? Mas lógico, quando a gente está falando de moedas grandes, como por exemplo, ó, a Link aqui, ó. A Link aqui no tempo gráfico diário, parecido com a XRP, ó, ela rompeu aqui um padrão, né, uma linha de tendência de baixa nesses últimos dias, né, e também pode desencadear mais altas, né, pode ser que ela volte a subir aqui consideravelmente. Tá? Então essas moedas grandes fica mais fácil a gente prever, porque se ela tiver uma movimentação de alta grande, ó, a gente está falando de 20%, né, se ela subir mais aqui, talvez chegue fizer aqui, ó, se ela vier buscar esse último topo lá nos 30, tá falando de mais 30% de alta. Diferente de algumas moedinhas que eu estou procurando, que estão lá embaixo, que estão tendo essas velas de ignição, digamos assim, né? Elas estavam lá adormecidas e pum, subiu 300%. Tá? Então, vamos esperar a correção delas, aplicar estratégias, né, que a gente aprende aqui no curso. Eu ensino ali, tem várias estratégias para isso, algumas eu mostro aqui para vocês também, né? Para a gente procurar ativos assim para ter movimentações para surfar essa onda maior, né? Porque da maneira que eu estou analisando ultimamente, principalmente nessa última semana, o capital está saindo das big caps, digamos assim, as mid caps, e estão começando aí para as small caps, né? Então, tem projetinhos pequenos lá que está começando a entrar dinheiro, e quando entra dinheiro é isso, né? A gente tem movimentações de 300%, 200%, 500%, né? E tem várias moedas fazendo movimentações fortes assim, né? Então, acho que para o vídeo de hoje é isso, pessoal, né? Tá legal. Eu acho que vamos ter, né, continuar tendo altas aqui a curto, médio prazo, né? Talvez aqui uma pequena correção, que nem eu expliquei para vocês ali
do Bitcoin, né? Mas, ó, por exemplo, aqui a WLD que eu falei para vocês ainda há pouco, eu acabei de ver aqui. Acabou de fazer mais uma movimentação grande aqui. Isso aqui é de quando eu tinha ela em carteira, mas não tenho mais. Não é a WLD, desculpa. Eu acabei de ver agora é a Kaito. Que entrou no meu radar. Ó, as moedas aqui elas ainda estão respeitando bons suportes, né? Então, aqui, por exemplo, ó, curou nessa região aqui, né? Suporte, suporte, e já subiu 10% só agora. Então, nesses últimos minutos aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, os últimos 15 minutos. No último 1 hora aí, né? Desencadeou mais uma alta aí que talvez suba mais, né? Kaito no tempo gráfico semanal. Pode ver que na realidade isso aqui é um projeto novo, né? Então, esses projetos novos, quando são lançados em bull market, né, em períodos de alta, elas tendem a se valorizar bastante, né? Então, estou de olho na Kaito, principalmente se ela romper esse padrão aqui. Ó. Se ela romper aqui, também vai dar excelente oportunidade aí, uma confirmação de uma continuidade de alta mais expressiva ainda. Beleza, pessoal? Acho que então por hoje é isso, né? A gente se vê no domingo. Se gostou, deixa um like, né? Deixa aí nos comentários quais moedinhas vocês estão olhando, estão de olho, pretendem comprar ou já compraram, né? E aí a gente vai analisando aqui também. Valeu, até a próxima.